professora Camila e na história de hoje vamos estudar o Brasil a partir da Era Vargas. Vamos lá? Até 1930, o Brasil era conhecido como uma grande propriedade rural. Politicamente, era dominado pelas elites de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi com o governo de Getúlio Vargas que o Brasil começou a se desenvolver economicamente, modernizando-se como uma sociedade capitalista. Este foi um importante momento na história brasileira. O Estado começou a investir em infraestrutura e subsidiar as atividades econômicas, com a criação de indústrias de base e também de bens de consumo. No entanto, apesar dos avanços, houve manutenção das desigualdades sociais e também da má distribuição da renda. Com a crise de 1929, a elite agrária do Brasil entrou em ruínas e, neste momento, a elite urbana e industrial em formação tomou o poder, primeiro através das eleições e, posteriormente, por meio da força policial e militar. Para amenizar esse quadro, Getúlio Vargas difundiu uma ideologia carismática para se manter no poder, estabelecendo um governo populista. Outra característica importante do governo de Getúlio Vargas foi a conservação da estrutura latifundiária no país. Ele se aliou aos coronéis e grandes proprietários de terras, não promovendo a reforma agrária, um dos principais desdobramentos político-econômicos feito nos países europeus que se modernizaram. Diferentemente do que muitos afirmam, a reforma agrária sempre foi uma pauta para o desenvolvimento econômico e não uma prerrogativa para o comunismo. Getúlio Vargas promoveu a criação da indústria de base, como as siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas. Um bom exemplo é a Companhia Siderúrgica Nacional. Ele fez fortes investimentos nos setores de bens de consumo duráveis, como automóveis, fogões, geladeiras, a fim de tornar o Brasil independente com a substituição de importações em um cenário de crise e aumento dos preços dos produtos da indústria. Mesmo com tais investimentos em setores industriais, a população economicamente ativa era superior ao número de vagas oferecidas pela indústria. Com isso, as poucas vagas do setor industrial eram oferecidas com baixos salários, contribuindo para a preservação das desigualdades sociais na sociedade brasileira. A política trabalhista adotada por Getúlio Vargas foi alicerçada a partir da necessidade de acúmulo de capital e do desenvolvimento por meio da industrialização. Nesse sentido, a mão de obra e também as leis trabalhistas foram tratadas como política econômica e não como política social. A instituição do salário mínimo e as demais leis tiraram do trabalhador a possibilidade de negociar sua força de trabalho. São marcas de que o governo varguista não instituiu o salário mínimo com a intenção de melhor distribuir a renda, mas sim de garantir o menor custo de produção possível. Além disso, a classe trabalhadora e suas reivindicações foram deixadas a cargo dos sindicatos. Sindicatos esses que eram órgãos reguladores do governo, tornando a busca por direitos uma situação muito delicada. As cidades, inchadas pelo êxodo rural, formaram um exército de reserva, que tornou muito mais instável o trabalho dentro das fábricas e o agravamento da pobreza e da desigualdade social. E chegamos ao fim de mais uma história de hoje. Beijos e até a próxima aula!